Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Cido. Este é o canal Cido Assis. Quero dar as boas-vindas a todos vocês e já pedindo aí que quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e que também dê aí o seu joinha, que assim o nosso vídeo ele vai ganhar um alcance maior. Bom, pessoal, o último vídeo, o anterior agora, né, o último que eu postei, diz respeito ao Bolsonaro, né? A questão da ida da Polícia Federal na casa do Bolsonaro, que prendeu o celular do Bolsonaro e que também prendeu lá ou seja, os documentos, né, para poder investigar as fraudes em cartões de vacina, que envolve não apenas o Bolsonaro, né, mas que envolve também aí uma parte da família do Bolsonaro, né, e também pessoas ali, assessores próximos de Bolsonaro, que também foram presos, que estão sendo investigados por conta, ou seja, por causa dessa operação da Polícia Federal, que está, então, investigando esse crime, tá? Que isso caracteriza como um crime pesado, né? Pelo fato de você fraudar, por exemplo, cartão de vacina, com objetivos e interesses, tá, que havia na época, pelo fato de que você não defendia as vacinas, né? E por isso você não se vacinou, porque essa aí é uma outra dúvida também terrível que existe, se Bolsonaro realmente vacinou ou não vacinou, tá? Tá em investigação até em relação a isso. Mas a fraude dos cartões é que é coisa complicada. Fraudar para dizer que lá no cartão você é vacinado. E com isso você então recebia, tá? Você recebia o aval, né, de um determinado país, como foi o caso dos Estados Unidos, para você poder viajar, né, de avião e ir até determinados países, como foi o caso dos Estados Unidos e também a Europa, né, tem acontecido isso. Pois muito bem, o que acontece? Eu passei essa notícia, né, gravei esse vídeo, e veio uma enxurrada de bolsonaristas me criticando, né? Eu não considero bem que é assim, bem criticando, que eu entendo crítica de uma outra forma, né? É descendo o pau mesmo, né? Descendo o pau em defesa do Bolsonaro, inclusive dizendo que eu estava mentindo, né? Olha só, é um pouco sobre isso que eu queria comentar um pouco aqui com vocês, a respeito da mentira, da verdade e da mentira. Olha, nós estamos vivenciando uma situação hoje em dia, não só no Brasil, tá? Não só no Brasil, mas no mundo, uma situação, a meu ver, assim, muito complicada, mas muito complicada mesmo. O que eu estou querendo dizer? É que as chamadas bolhas sociais, que muitos de vocês eu acho que já cansaram de ouvir falar, ou até conhecem, né, o que são essas bolhas sociais, é um tipo de coisa assim que ela ganhou uma forma gigantesca no mundo bolsonarista, né? Isso é um tipo de situação, um tipo vamos supor assim, de criação, né, dessas bolhas que não vem de agora. Vem desde o período em que Bolsonaro ganhou as eleições, até antes, né? Ela foi ganhando corpo, ela foi crescendo, né? E o pior de tudo
É assim. O que acontece? O pessoal que vive nessas bolhas, eles recebem notícias lá nas suas bolhas. Isso diz respeito ao WhatsApp, diz respeito a Facebook, diz respeito a Instagram e assim por diante. Twitter. Eles recebem as notícias, tá? Gerais, tá? Não apenas a respeito do Lula, não a respeito do Bolsonaro só, né? Mas do Congresso Nacional. Eles estão ali cotidianamente recebendo notícias. Só que vejam bem, as notícias que eles recebem lá, boa parte dessas notícias, vamos jogar aí que quase que 100%, 80%, vamos jogar que 80% dessas notícias, elas são falsas. Elas são mentirosas, tá? Agora, o que acontece? Acontece que essa gente, uma boa parcela dessa gente, eu estou até falando isso aqui para vocês porque existe pesquisa que comprova, tá, um pouco disso que eu estou comentando aqui com vocês. Existe pesquisa que comprova um pouco disso que eu estou comentando aqui para vocês, tá? Eu não tenho aqui agora em mãos, tá, para poder mostrar para vocês a respeito, mas tem pesquisa. Pode buscar na internet que vocês vão achar. É que boa parte dessas pessoas, elas não procuram, né, saber das notícias que estão, por exemplo, rolando, tá? E aí, quando eu estou falando das notícias, as notícias dos jornais conhecidos, né? Nós podemos pegar até uma imprensa corporativa, ou na própria internet, né? Mas as notícias que são veiculadas, que entre aspas nós poderíamos dizer que são notícias verdadeiras. Notícia dos fatos, dos acontecimentos, do que está realmente acontecendo. Então, com toda certeza, as notícias que elas vão receber, ou que elas têm recebido lá nas bolhas sociais delas, a respeito do que nós sabemos, o que aconteceu, o que está acontecendo com o Bolsonaro, é de uma forma totalmente diferente. Lá elas recebem a notícia de que o Bolsonaro está passando por uma situação difícil de perseguição, estão perseguindo o Bolsonaro. Isso aqui é importante. Eu vi aquele Alan dos Santos, sabe o Alan dos Santos, né? O Alan dos Santos, eu vi no TikTok um comentário do Alan dos Santos dizer que ele disse que ele está alertando a todo mundo, ou seja, que ele já tinha alertado já há um bom tempo a todas as pessoas, que quer dizer do grupo dele, né, dos bolsonaristas, que ele já tinha alertado de que o comunismo iria tomar conta e que o comunismo é ditatorial, que o comunismo é perseguidor. Então, na visão dele, é o que está acontecendo. Ou seja, o que tomou conta foi o comunismo. O comunismo tomou conta do nosso país. E tudo que está acontecendo contra Bolsonaro, contra a extrema-direita, é uma perseguição, é uma ditadura que está sendo implantada aqui no nosso país via o comunismo, porque o comunismo tomou conta. Que coisa... A gente até acha graça desse tipo de situação, né? Comunismo? Que comunismo que é esse? Aonde que está esse comunismo? E eu acho que eu sou uma pessoa cega, porque eu não consigo ver comunismo aqui no Brasil em lugar nenhum. Nem com o presidente Lula, nem com o PT, até alguns partidos aí de esquerda, nem com o PSOL. Eu não consigo ver comunismo. Que comunismo é esse? Eu queria que essa gente, né, até mostrasse pra gente, sabe, viesse, apresentasse pra gente esse comunismo. Onde é que está esse comunismo?
tá? Então, só para vocês entenderem o que essa gente fica sabendo e o que elas também vão proliferando. Porque o que acontece? Esse é um problema. Elas recebem a notícia lá nas bolhas sociais delas, né? Elas recebem as notícias e vão espalhando também essas notícias, que não fica apenas na bolha. Quem está preso ali à bolha social bolsonarista não sai dali, só fica lá, nessa bolha. A pessoa não sai de lá, ela se prende ali. Só que ela pega as notícias que estão lá e joga para todo mundo. E sai jogando também em canais, e assim por diante. No WhatsApp, de pessoas que não apoiam o Bolsonaro. Ou seja, numa tentativa, né, delas de dizer, de mostrar que a verdade é isso que elas estão defendendo. Aqui está a verdade, essa aqui que é a verdade. E aí tem algumas pessoas que ficam na dúvida, né, que não acompanham o mundo da política, acabam acreditando que a verdade é isso daí, tá? Sendo que é mentira, não é verdade. Eles acatam, né, as notícias falsas, fake news, essa coisa toda, e aí vai repassando tudo isso, dizendo que isso que é a verdade. A verdade está aqui, né? Não, por exemplo, o que a gente está dizendo. Quem é mentiroso somos nós, mentirosos, né? Quando eu estou dizendo nós da esquerda. Nós da esquerda, nós somos mentirosos, né? Aí é uma situação delicada, uma situação muito complicada que a gente vai enfrentando no nosso país, porque assim, a bolha dessa gente também, elas não conseguem ver assim o que de bom está acontecendo no país com o Lula. Elas não conseguem, porque lá na bolha vai chegando outras notícias. Então é como se elas, eu falei de cegueira, como se elas inclusive fossem pessoas cegas, como se fossem pessoas que vivem na caverna de Platão, que vive no fundo da caverna, que só vê sombras, só vê o que não é verdadeiro, as sombras que são projetadas lá na parede, elas vão acreditar que a verdade está naquelas sombras que elas estão vendo, sendo projetadas na parede. Que a sombra, ela é alterada, ela vai mostrar uma outra realidade, totalmente diferente, e elas acreditam nisso. Então, eu dou um exemplo para vocês. Essas pessoas elas não conseguem enxergar, por exemplo, como que estava a situação do Brasil, né, aí no período do Bolsonaro, de muitos anos que a gente vivenciou aí o período do Bolsonaro. Eu vou dar só um exemplo assim com relação aos combustíveis. O quanto que os combustíveis subiram. O quanto que os combustíveis subiram. E o Bolsonaro não conseguiu abaixar esses combustíveis, ele ainda teve que interferir no ICMS, no valor do ICMS dos estados, para poder abaixar um pouco os combustíveis. Mas ele não conseguiu abaixar, por exemplo, o preço do diesel. Dou um exemplo. Com a volta do Lula, o Lula acabou com essa história de ICMS dos estados, voltou ao normal. E ele conseguiu abaixar o preço dos combustíveis, né? Contudo que ainda o Lula ainda não tem 100%, vamos dizer assim, as decisões e tudo mais, tá, em favor dele na Petrobras, porque ainda tem pessoas ligadas à Petrobras que ainda é do governo Bolsonaro. Então você está aí, andando por aí, com seu carro, com seu veículo, gasolina comum, em torno, na média, de R$ 5,48, o diesel, R$ 5,80. O diesel estava em torno de R$ 8,00 do período do Bolsonaro. O diesel baixou. O gás de cozinha, R$ 108,00. Esqueceram do gás de cozinha, de em torno de 150, 160 em alguns estados, reais. O gás de cozinha abaixou.
o etanol está aí 4,16, né? O etanol depende muito da questão da produção, da cana, essa coisa toda. E a isenção, por exemplo, do imposto de renda, que o Lula subiu o valor, né, das pessoas que vão, daqui para frente, inclusive, serem isentas do imposto de renda. O valor estava em R$ 1.903,98, passou agora para R$ 2.112, ou seja, é quem recebe acima desse valor de R$ 2.112 que terão isenção do imposto de renda. E assim vai uma série de outras medidas, de coisas boas, feitas pelo Lula, com as suas viagens, né? As viagens que Lula fez, o que ele conseguiu de recursos, por exemplo, para o nosso país, tá? Com a viagem à China, depois que ele foi também a Portugal, e assim por diante. Em tudo isso, Lula, e também até nos Estados Unidos, ele conseguiu recursos, tá? Investimentos para o nosso país. Isso significa que daqui tá? Porque o negócio não é da noite para o dia, né? Mas tirando aí, vamos supor aí, até o final do ano, início do ano que vem, nós vamos ter o resultado de tudo isso, desses recursos. E as pessoas, elas não enxergam essas coisas porque lá nas bolhas sociais delas, as notícias que chegam são outras notícias. Notícias totalmente distorcidas lá nas bolhas sociais. E elas ficam acreditando piamente naquilo que chega lá nas bolhas sociais. Elas não abrem os olhos para as mudanças que estão acontecendo no nosso país. E claro que os meios de comunicação também não ajudam muito, né? Infelizmente, não ajudam muito. Esse é um recado que eu queria passar aqui para vocês. E aí, dizer assim que essas pessoas que vêm, que me xingam, né, bolsonaristas, que vêm aqui no canal, xinga a gente, né? Inclusive até me chamando de mentiroso, diz que eu sou um mentiroso, né? Que eu fico aqui mentindo aqui no canal. E aí a todo momento eu estou respondendo lá dizendo o seguinte: se eu estou mentindo, prove que eu estou mentindo. Apresente a sua versão, né? Apresente a sua notícia. Que aí nós vamos dar uma verificada se não é fake news, né? Que a pessoa está recebendo ali. E a pessoa não abre o olho, ela não consegue enxergar, não enxerga um palmo à frente do nariz, né? Está aí imbuído, engolindo fake news, mentiras, falsidades, essa coisa toda. E também o Bolsonaro é envolvido até os dentes, envolvido em crimes e mais crimes, mas nada disso também consegue convencer essa gente. Porque as fake news também chegam a esse respeito. Vão sempre justificar alguma coisa para poder livrar a pele do Bolsonaro. Se fala das joias, não. A compreensão que eles têm a respeito de joias são totalmente diferentes. Se você fala agora a respeito da questão do cartão das vacinas, não. A versão que eles vão ter é totalmente diferente. Ou seja, porque a bolha social deles, que eles estão ali, né? E esses que estão acostumados com isso, até seus filhos e outras pessoas, até esse Alan dos Santos, né, que estão acostumados com isso, eles vão se aproveitando disso daí, né? Eles vão se aproveitando, porque é um meio fácil de enganar as pessoas, né? Ir lá nas bolhas sociais e enganar. E eles sabem que essas pessoas são facilmente enganadas, né? E aí eles continuam, a tendência é continuar, né, com fake news, com mentiras, com falsificações, tá? E jogando aí na cabeça dessa gente, essa gente que fica aí, se bestar, vai lá, vai ajoelhar, vai pedir a Deus pelo coitado do Bolsonaro, sem conseguir entender, na realidade, o que está realmente acontecendo. E dificilmente vão saber, viu? Vão saber.
porque elas são convencidas nessas mentiras, né? Infelizmente. Um abraço e até uma próxima vez.